Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Fazenda humana. Continuo meu serviço fúnebre por carne estrangeira. Além disso, espero que você não trate tudo o que está escrito com fanatismo. Não há regras no Transurfing, os pêndulos têm regras, e quase não há leis, mas apenas princípios que você pode seguir ou não, à sua escolha, na unidade de alma e mente. Também considero minha tarefa fornecer informações independentes que não expressem interesses de ninguém, ao contrário de propaganda raivosa de fabricantes e comerciantes que varreu o mundo inteiro. Todos devemos estar cientes de que os bens que nos cercam são produzidos não tanto porque não podem ser dispensados, mas porque alguém os produz, alguém os vende e todos precisam de lucro. É apenas no primeiro estágio que eles começam a produzir e vender o que alguém precisa. Mas então algo completamente diferente começa, a corrida pelo lucro, a qualquer custo. Vivemos em um mundo onde esta corrida está em andamento, e você sabe que poucas pessoas aqui têm vergonha de fundos. Mentiras e desinformação são meios muito eficazes. Com efeito, para vender, digamos, qualquer produto alimentar, acompanhando os concorrentes, é necessário criar o mito de que não só é muito útil, como também é impossível viver sem ele. Não dá para viver sem carne, leite, nem pensar. Agora está entrando na moda uma nova tendência, tudo natural, para a qual, de certa forma, meus livros também contribuíram. Pergunta: como nessas condições vender um produto que nada tem a ver com produtos naturais? Sim, é muito simples, chame de natural e pronto. Você pode ver como na tela uma criança tão saudável e maravilhosa. Afinal, eles encontraram em algum lugar, fica feliz em engolir alguns sintéticos de uma lata, e nos bastidores eles nos explicam qual é o problema, porque é natural. Explique-me como você pode chamar um produto de natural se ele estiver enlatado, fechado e enterrado em uma jarra ou saco e tiver uma vida útil de 1 ou 2 anos. Sim, assim mesmo, facilmente. A produção e o comércio imitam muito rapidamente, adaptando-se às novas tendências. Mas ele não fará o menor esforço para tornar seu conto de fadas realidade. Porque custará mais do que rapidamente e sem complicações pendurar macarrão nas orelhas de consumidores crédulos. O prazo de armazenamento, em geral, pode ser comparado diretamente com o prazo de prisão. Quanto mais longo, mais perigoso é o prisioneiro. Provavelmente, poucas pessoas já se lembram daquelas épocas em que o prazo de validade de um pote de maionese não passava de 3 semanas na geladeira, o leite em garrafas azedava depois de 2 ou 3 dias e a cerveja ficava turva depois de 1 semana. E muitos não têm mais isso, muito menos lembrar, saber. A corrida geral pelo lucro nos tornou prisioneiros, reféns dos interesses dos produtores e comerciantes. Nas lojas, você quase nunca encontra produtos verdadeiramente naturais. O último refúgio que resta é o mercado dos agricultores e frutos do mar, daqueles, claro, que não são cultivados artificialmente. Sim, e nem tudo é limpo e honesto. Se você seguir a classificação de Bircher-Benner, poderá complementar sua mesa com alimentos do quarto tipo, dos quais ele não tinha ideia ao mesmo tempo, são sintéticos de supermercado. Produtos da classe mais baixa. Na verdade, a matriz alimentar para ciborgues, situando-se no topo da pirâmide alimentar. A ideia é simples e clara. Quanto mais sintéticos do produto, menor o seu custo. Quanto maior o prazo de validade, mais fácil é vender as mercadorias. Surge a pergunta: que direito eles têm de nos alimentar com esse lixo? Como pode acontecer de haver apenas um sintético por perto? Não só na comida, em tudo. Novamente, é muito simples. Se a consciência do consumidor estiver em um nível baixo, literalmente no nível de um zumbi, qualquer coisa pode ser vendida para ele. E ele acreditará que tudo isso não é apenas útil,
mas também vital para a sua própria saúde. Veja, se a consciência de ambos os indivíduos e de toda a sociedade fosse pelo menos um nível acima, ainda beberíamos leite natural e cerveja, comeríamos linguiça natural sem soja geneticamente modificada e assim por diante. Mas não somos indivíduos livres e conscientes. Nós, não. Queremos usar um termo duro, então vou dizer o mínimo. Estamos em uma fazenda, então comemos o que nos é dado. Essa é a nossa posição. Como você acha que isso não tem nada a ver com o transurfing? E é verdade, o que eles nos dão, nós comemos. Porque em uma sociedade civilizada desenvolvida existe uma lei que pode ser formulada da seguinte forma: primeiro, os bens são produzidos, depois são obrigados a comprar. Vou explicar o que isso significa. Como mencionado acima, na primeira etapa, inicia-se a produção de um produto para o qual existe demanda. Suponha que todos tenham aprendido que em algum lugar de uma aldeia nas montanhas os centenários bebem uma bebida milagrosa, por isso têm uma saúde excelente e um espírito alegre. Por que não começar? Produzir este produto para a cidade? Sim, sem problemas, começamos e com sucesso. Mas então os concorrentes começaram a fazer o mesmo. Como competir com eles? E o mercado já está inundado com o produto. Como implementá-lo? Todos esses problemas são facilmente resolvidos. A bebida é sintética. Isso não é o que eles bebem em uma aldeia nas montanhas. Mas o custo desse produto é muito menor e a vida útil é mais longa. E os consumidores podem ser informados de que este é o mesmo elixir milagroso. Eles vão acreditar. Eles estão com muita fome e muito confiantes. Na verdade, além disso, quando a produção é estabelecida, começa um processo de tipo completamente diferente. Você precisa vender tudo, despejar nos compradores, por qualquer meio. Se nós fizermos isso, você tem que comprá-lo. Se você não quiser comprá-lo, nós o convenceremos de todo o coração. É como no exército. Se não puder, a gente te ensina. Se não quiser, a gente te obriga. Vamos aprender como? Contaremos a você, com a ajuda de ampla publicidade, envolvendo a opinião autorizada dos médicos, que, em princípio, não se importam, porque precisam de pacientes doentes, não saudáveis, como este produto é útil para a sua saúde e é geralmente necessário, porque contém tudo o que é necessário, etc., etc. E como vamos forçar isso? Sim, é muito simples. Não há mais nada nas prateleiras, apenas nossos sintéticos, para você, para seres superiores. Bem, na fazenda aqui, porque amamos muito você e nos preocupamos muito com você. Tudo isso não acontece porque fabricantes e comerciantes são uma certa categoria de pessoas mais e maliciosas. Na verdade, o sistema os obriga a agir de uma forma e não de outra. E assim como a revolução devora seus filhos, os filhos do sistema se encontram em seu próprio poder, pasto. Como exemplo, seria apropriado aqui reiterar que, como mencionado no livro apocrifal Transurfing, o governo americano em 1974 declarou a tarefa de reduzir a população nos países do terceiro mundo uma questão de segurança nacional. Como deveria implementar tal política? O secretário de Estado Kissinger, em um memorando de segurança nacional dos Estados Unidos, recomendou explicitamente, além de provocar guerras, o uso de alimentos como uma ferramenta para reduzir a população. A princípio, eles se dedicaram ao desenvolvimento de armas biológicas, mas depois perceberam que era muito mais eficaz agir pacificamente. A tecnologia transgênica é uma invenção genial do sistema, mata 2 coelhos com uma cajadada só. É tanto um meio de reduzir a população quanto um meio de minar a segurança alimentar de cada país, porque as sementes das plantas modificadas não germinam mais e, portanto, o banco de sementes está sempre nas mãos das corporações. Método ideal de manipulação. E não há necessidade de começar uma guerra. Basta negar aos safados o fornecimento de sementes na hora certa, e fazer com elas o que quiser.
Muitos países já estão literalmente colocar de joelhos. Mas o mais interessante é que a política do governo dos Estados Unidos dirigida contra os países do terceiro mundo acabou tendo consequências imprevistas para os próprios Estados Unidos. As corporações, na corrida pelo lucro, começaram a produzir OGM em tais quantidades que não havia para onde ir. Mas você tem que ir a algum lugar. A partir daí começa a vigorar a referida lei. Primeiro produzem, depois são obrigados a comprar. E quem está sendo forçado? Em primeiro lugar, seus próprios cidadãos. Bem, agora o mundo inteiro está cheio desses espíritos malignos. Comida para não-humanos. A epidemia generalizada de infertilidade, obesidade, depressão, todos os tipos de doenças e mudanças assustadoras na natureza é um absurdo. O principal é a corrida pelo lucro. Nos países onde o nível de consciência é maior e onde as pessoas se respeitam, há pelo menos uma escolha. Por exemplo, na Escandinávia, existem sintéticos, mas também existem produtos orgânicos. E você é claramente informado sobre o tipo de produto que compra no supermercado. E na Rússia não temos o direito de saber se um determinado produto contém OGM ou não. Imagine que legalizamos a ausência desse direito. Estamos em uma fazenda. Não é? Além do mais, quando o mundo entrou em crise e depois em profunda recessão, a corrida pelos lucros se intensificou ainda mais. E agora isso se reflete visivelmente na qualidade dos produtos. Qualquer coisa, não apenas comida. Em qualquer item doméstico, começando com tinta e terminando com uma lâmpada, eles adicionam componentes químicos baratos que representam uma ameaça direta não apenas à saúde, para vida. Por alguma razão, ninguém fala clara e abertamente sobre esse aspecto da crise. E esse aspecto agora está se desenvolvendo com grande aceleração. Pode parecer que nada está mudando, mas não está. Ontem você comprou um item doméstico de uma qualidade e hoje será completamente diferente. Uma corrida é uma corrida. Os próprios produtores, no final, têm que consumir seus próprios produtos. Afinal, a lei primeiro produzimos, depois obrigamos a comprar vale para todos sem exceção. Em russo, diga, não cuspa no poço e não cave um buraco para outro. Mas, repito, fabricantes e comerciantes não são um mal abstrato situado em algum lugar fora dos limites de uma sociedade civilizada. São pessoas, como todas as outras, que têm família, filhos e sofrem as mesmas consequências da corrida pelo lucro. É tudo sobre o próprio sistema. Ela usa você e parece que você está saboreando os frutos dela. Diferentes modelos de sistema operam de forma diferente. Socialista priva a liberdade de escolha. Capitalista escraviza. O sistema tecnogênico funciona em geral de maneira interessante. Não oprime diretamente e não exerce pressão direta. Ele cria tais condições que seus próprios elementos, engrenagens, são ajustados às necessidades do sistema e começam a querer o que é benéfico para ele. Tudo é baseado no vício. Qualquer alimento sintético obscurece a mente, causa um forte vício em drogas. O sistema não tem outros meios de influenciar a consciência, exceto por comida, informação e condições ambientais. É por isso que eu tenho que falar sobre isso. E acredite em mim, eu realmente odeio falar sobre isso. Muitos de meus colegas na loja preferem ignorar completamente esses tópicos, como se nada disso importasse. Mas se tudo isso não importa, então estaremos literalmente administrando a realidade em um impasse. Não posso assumir tal responsabilidade, isto é, oferecer-lhe algo efêmero e puramente metafísico. Transurfing é diferente porque usa a abordagem mais realista e abrangente. Você pode usar óculos cor-de-rosa com intenção consciente, você pode. Pinte seu mundo de laranja. Mas voar para as nuvens é impossível. Maçãs devem voar para o céu. Você deve andar no chão, caso contrário, todo transurfing se transformará em uma ilusão. Resumo.
Os bens que nos cercam são produzidos não tanto porque não podem ser dispensados, mas porque alguém os produz, alguém os vende e todos precisam de lucro. A produção e o comércio imitam-se muito rapidamente, adaptando-se às novas tendências, tudo é natural. A vida útil do produto pode ser comparada diretamente com o prazo de prisão. Quanto mais longo, mais perigoso o prisioneiro. A corrida geral pelo lucro nos tornou prisioneiros, reféns dos interesses de produtores e comerciantes. Os produtos sintéticos de supermercado são alimentos do quarto tipo. Produtos da classe mais baixa. Na verdade, o alimento da matriz para ciborgues. Estamos em uma fazenda, então, e por que comemos o que nos dão? No sistema tecnogênico, os bens são primeiro produzidos, depois eles são forçados a comprar. Quando a produção é estabelecida, começa um processo completamente diferente. Você precisa vender tudo, despejar nos compradores, por qualquer meio. Se nós fizermos isso, você tem que comprá-lo. A epidemia generalizada de infertilidade, obesidade, depressão, todos os tipos de doenças e mudanças assustadoras na natureza é um absurdo. O principal é a corrida pelo lucro. Em qualquer item doméstico, da tinta à lâmpada, são adicionados componentes químicos baratos que representam uma ameaça direta não apenas à saúde, mas também à vida. O sistema usa você, mas parece que é você desfrutar de seus frutos. O sistema tecnogênico cria tais condições que seus próprios elementos, engrenagens, são aguçados para atender às necessidades do sistema e começam a querer o que é benéfico para ele. Tudo é construído na dependência. Facilite sua vida.